FC Administração de Obras. Nós realizamos obras. Então é uma empresa brasileira que atua no gerenciamento de obras. Ela é voltada tanto para a parte de construção e reformas em geral. Ou seja, qualquer tipo de empecilho, qualquer coisa que aconteça dentro de uma obra, a gente está apto a resolver. Seja ela uma infiltração ou até uma construção, seja o que acontecer dentro de uma obra, a gente consegue resolver. Seja ela residencial, comercial, industrial e predial. Nós temos uma gama completa de serviços disponíveis para os nossos clientes, seja a parte de telefonia, lógica, serralheria, pintura. Então a gente tem todo um leque de serviços que a gente pode atender ao nosso cliente. Minha apresentação de hoje ela vai ser um pouco diferente. A gente está tanto que é um caso de sucesso que está acontecendo hoje com uma obra minha. Hoje a gente está preocupado para envelhecer. Então a gente compra um colchão, a gente faz uma fisioterapia, mas quem aqui hoje está preocupado onde mora para envelhecer? Quem está preocupado com a acessibilidade? A partir do momento que todo mundo, cronologia, né? A gente cresce, vai envelhecer. Como a gente está preocupado com o nosso ambiente para envelhecer? Então, a apresentação de hoje é sobre acessibilidade. Por que eu fiz isso hoje? Eu estou fazendo uma reforma numa casa aqui no Alto de Pinheiros e é um senhor de 89 anos, que a casa dele é independente, tivemos que reformar a casa inteira e ele foi para uma chácara no fim de semana e ele caiu. Ele quebrou o fêmur, ele deslocou a bacia e ele entrou para um centro cirúrgico. Ficou 15 dias na UTI. Como que vocês imaginam a casa de vocês hoje tendo que fazer toda uma adequação para uma pessoa que até então anda, tem todos os seus movimentos, trabalha tudo e da noite para o dia ela vai precisar de um elevador para subir para o quarto dela. Ela vai precisar de corredores e portas maiores, acessibilidade entre os móveis para poder se locomover numa cadeira de roda. A gente tem que começar a pensar num futuro, não de 2, 3, 5 anos, mas num futuro de 10, 15, 20 anos para frente. Então, a minha apresentação de hoje é sobre isso. Por quê? Acessibilidade são as condições que possibilitam o alcance para a utilização de determinados cômodos, independente residencial ou comercial, mas com segurança e autonomia. Então, as pessoas não têm que depender das outras pessoas para poder fazer algo, para poder ir para um quarto, para poder ir para um banheiro, para poder ir numa reunião. Elas têm que ter essa autonomia para elas poderem ir e vir. Essa acessibilidade não é só para cadeirante. Tem pessoas com problemas de locomoção que elas precisam disso e a gente não se atenta, principalmente na nossa parte comercial. Existe uma grande diferença entre acessível, o espaço, e ser acessível. O espaço acessível são edificações, mobiliários, para a pessoa poder se locomover. E ser acessível são as condições que cumprem esse ambiente. É o espaço em que você dá para essa pessoa para poder estar adentrando. Aqui existem alguns exemplos que eu peguei para vocês de acessibilidade. Isso aqui era uma entrada que vocês podem ver que não tem nenhum ponto para a pessoa poder subir. Como é que um cadeirante entrava aqui antigamente? Então, foi chamado-se um arquiteto para fazer toda uma estruturação nova para a pessoa poder subir numa rampa para poder entrar com uma cadeira de roda. Corredores, aí é que a gente já entra numa parte um pouco residencial. Nossos corredores, se a gente pegar na casa nossa, eles são estreitos. As portas são estreitas. Então, uma porta convencional ela tem 82 centímetros de largura. Uma cadeira de roda não passa. Normalmente, as portas têm que ter 92 centímetros para poder passar uma cadeira de roda. Os corredores, a gente precisa de corrimão, principalmente para as pessoas que têm defeito, tem problemas de locomoção, a pessoa quebrou uma perna, a pessoa tem um problema de coluna, alguma coisa que ela precisa se apoiar. Então, a gente não se atenta a essa parte. Então, principalmente, você pode ver que ele tem corrimão dos dois lados. Normalmente, qual que é o defeito nosso? A gente sempre põe alguma coisa de um lado da parede e do outro a gente põe o corrimão. Isso aqui é uma escola, em que foi feita toda a acessibilidade. Isso aqui, a lei obriga. A lei de São Paulo nem tanto, mas a lei de Barueri, de Osasco, e tem mais uma outra que eu não lembro agora, ela exige que se vocês tiverem mais de um andar, obrigatoriamente você tem que ter um elevador. Não tem opção, senão você não consegue o AVCB do bombeiro. Isso aqui é uma casa que a pessoa vai... Isso vai acontecer na minha, em que eu estou fazendo para esse senhor.
em que ele vai precisar de um elevador. De jeito mais fácil é você quebrar toda a escada e fazer o elevador entre esse fosso. Porém, se a casa for grande, e se uma casa for pequena? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Isso aqui é uma cozinha para um cadeirante. Vocês podem ver que ele não tem nenhum tipo de tubulação, não tem nada fechado, por quê? Para a cadeira de roda poder adentrar debaixo de uma mesa, de uma pia, para ele não depender de ninguém. Isso aqui é a construção de um banheiro. Vocês podem ver que tudo é embutido. Você não tem nada que possa interferir na passagem dessas pessoas para poder diminuir o espaço do banheiro. Porque lembramos que a gente tem o vaso, que nem eu tenho aqui, as diferenças de assento. Hoje, no nosso banheiro, a gente põe o assento onde a gente quiser. O esgoto passa aqui, eu vou lá e coloco e para a gente está funcionando normal. Mas para um deficiente não, porque ele tem que ter os apoios. Então você tem que ter 40 centímetros de distância. Tem toda uma norma para isso. Isso aqui é um banheiro para cadeirante. Vocês podem ver que aqui você tem uma cadeira para ele tomar banho. Todos os lugares eles têm apoio para poder se locomover, principalmente em pias e portas. Aqui são alguns clientes nossos. Isso aqui, a Quimatic é uma empresa química. A Cindy Paper é uma empresa de papéis especiais, em que nela foi a primeira, logo quando entrou em vigência essa lei do elevador, a gente teve que adequar inteira essas empresas. E aqui são outras empresas que a gente tem no nosso portfólio, que foi necessário, então essas empresas que eu coloquei, que as empresas foram obrigatoriamente, tiveram que colocar o elevador para deficiente. Senão eles não conseguiram a VCB do bombeiro. E não é que eles não conseguiram, eles já tinham, só que você não consegue renovar. Não se esqueçam, não é porque você já tem que você não precisa fazer essa adequação. Quando você tiver que renovar, o bombeiro pode pedir e você tem que entrar nessas normas. Então, eu sou o Carlos, do UFC, Administração de Obras. Nós realizamos obras com custo baixo para vocês. E nós não só realizamos obras, nós construímos sonhos. Obrigado e bom dia.